Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje está dando seguimento aqui ao nosso estudo, né? Chegando já na parte final do livro Evolução em Dois Mundos, hoje no capítulo 15 da segunda parte, né? Que já é o 35º capítulo do livro, né? Como todos sabem, o livro é dividido em duas partes, cada parte tem 20 capítulos. Aqui nós estamos já a segunda parte, no 15º capítulo, e a gente vai dar continuidade hoje com o assunto o passe magnético. Como de costume, a gente vai lendo, quem quiser parar e interromper e comentar, e no finalzinho tem uns slidezinhos no final também para a gente fazer umas considerações, um debatezinho sobre o tema. Então, vamos começar na leitura, o capítulo é pequenininho, a gente consegue ler ele com uma certa rapidez. Então, ele começa perguntando: como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa do dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental, sob a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais em multifária graduação evolutiva. Semelhante esfera celular, para nossa conceituação mais simples, na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em duas partes essenciais: o hemisfério visível ou campo somático, e o hemisfério, por enquanto invisível na Terra, ao sensório comum, ou campo psicossomático. Então, aqui ele está dividindo os efeitos do passe magnético em dois campos que vai atuar, tanto no campo mais sutil, do perispírito, né, como no campo mais denso do corpo físico, né? Então, a gente sabe que essa interação se dá principalmente através dos centros de força, né, como a gente vai ver depois, e esses centros de força, pelo menos os maiores, eles têm uma correlação direta com os plexos nervosos, então, no corpo físico, né? Então, é uma via de dupla mão, né? No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquisição histológica. No segundo, encontramos o perispírito, da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Observando, assim, o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhe os milhões de células como entidade microscópica em comunidades distintas, como povos infinitesimais a se caracterizarem por atividades específicas, né? Quando a gente fala em centro de força, né, a gente geralmente se refere àqueles centros de força maior, como a gente vai ver mais para frente, mas os centros de força são milhares, né? A gente pode considerar cada célula nossa como um pequeno centro de força, né? Representando o sistema hemático no corpo humano, o conjunto das energias circulantes no psicossoma, energias essas tomadas pela mente através da respiração ao infinito reservatório do fluido cósmico. É para ele que devemos voltar a maior atenção, de vez que encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico e as que nos referimos às suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora,
por ausência de terminologia adequada entre os homens, temos o eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento, no plasma sanguíneo, à coletividade corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos e dos linfócitos, a se dividirem através de famílias numerosas em trabalho incessante. Desde as usinas geradoras do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios até o estroma dos órgãos, reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente com muito mais amplitude e eficiência. Atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico. Então, ele também está comentando aqui em relação a esse fluido magnético, ele vai fluindo através do próprio sangue, através da própria corrente sanguínea, né? Particularmente as sanguíneas e as histiocitárias, determinando-lhes um nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos, na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos, por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Só um parênteses dessa parte, desculpa me interromper. Pode falar, não. Mas isso aí é muito interessante, de que agora o pessoal está começando a investigar a psiconeuroimunoendocrinologia. Com alterações dos pensamentos, estão alterando o nosso sistema imune, nosso sistema endocrinológico, né, que vai estar relacionado, isso falado lá atrás por André Luiz. Nada mais é do que o pessoal está pesquisando agora. Ontem, até falei na disciplina lá da espiritualidade, e eu toquei num tema da gratidão. Então, eu até botei um vídeo, quem tiver interesse de ver, é só colocar Neurocoach, gratidão, no YouTube. Ele mostra todas as alterações neurofisiológicas decorrentes desse sentimento, né? Aumento da produção de dopamina, com estímulo de determinadas áreas cerebrais, com aumento da sensação de bem-estar, de otimismo, né? De autoestima. Então, ele mostra todas essas alterações neurohormonais que estão relacionadas ao sentimento da gratidão, né? Quer dizer, então, cada sentimento positivo, cada sentimento negativo que a gente tem, a gente está fazendo uma série de alterações neurohormonais. E como ela fala até no vídeo, é tipo um exercício. Para você, vamos dizer, desenvolver essa virtude da gratidão, a gente primeiro precisa começar a pensar nela. Se a gente não começar a pensar nisso, né, a gente nunca vai conseguir desenvolver esse tipo de coisa, porque tudo parte do pensamento. Essas alterações todas neuroendócrinas, hormonais que vão acontecendo, elas só acontecem porque você é fruto do que você está pensando ou do que você está sentindo, né? Então, isso aí é bastante interessante mesmo. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico
nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Assim é que orar em favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas, e orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta e recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que se preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo suas obras, cabendo-lhes nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. Por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Então, assim, como ele está dizendo, assim, obviamente, o que vem de fora é ajuda, né? Para a gente se restaurar, para a gente se recuperar, é necessário que haja uma mobilização das nossas energias internas, né? O que você vai receber de fora, e pode receber, realmente é ajuda, mas o processo de cura sempre é um alto processo, né? É interessante que quando Jesus curava alguém, ele sempre falava duas coisas. Vá, a tua fé te curou. Quando ele fala, vá, a tua fé te curou, ele não está dizendo assim, vá, eu te curei, ou vá, o Pai te curou. Ele está dizendo, vá, a tua fé te curou. Quando ele diz isso, ele está colocando quem como agente da cura? O próprio indivíduo. Então, ele não está... então, vamos dizer, a mobilização das energias interiores, né, são fundamentais para o indivíduo conseguir atingir o processo de cura, né? E outra que ele dizia, vai e não peques mais, né? O que não peques mais assim, muda a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, de agir. Senão, você vai voltar novamente àqueles mecanismos que te fizeram adoecer. Então, se não houver uma mudança de comportamento, né, aquele processo que te levou a adoecer, ele vai novamente se restaurar e você volta novamente a ficar doente. E qual a velocidade de emissão fluídica de um passe? A questão envolve na base o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para que ainda não possuímos qualquer recurso de definições humanas. Então, a velocidade de emissão do fluido do passe, pelo que ele diz aqui, é a velocidade do pensamento, né? É até uma questão até que se levanta, às vezes, a questão do passe à distância, né? Até o Jacó Melo fala a respeito disso, né? E isso pode acontecer, né? O Alexandre mesmo falou de alguns experimentos, né? De alteração de tiravam uma parte do tecido e tal, a pessoa tinha uma alteração, o DNA daquele tecido que foi retirado, ele se alterava da mesma forma que aquele que estava no corpo. Quer dizer, é uma coisa ainda muito, muito interessante ainda para se estudar, né? Tem uns slidezinhos aqui, vou passar aqui rapidamente, antes da gente bater mais um papo, porque tem algumas coisas interessantes a respeito e fica mais agradável para quem está acompanhando, né? Então, aqui ele está falando alguns conceitos e definições de passe, né? Um aqui espiritismo e metapsíquica parapsicológica, uma outra definição da língua portuguesa, do dicionário escolar de língua portuguesa, da enciclopédia. Então, aqui tem várias definições de várias fontes diferentes, né? Vou deixar aqui, quem quiser depois, mais tarde, está acompanhando a transmissão aí no YouTube, é só dar uma frisadazinha no vídeo e dar uma lida em cada um, que são de fontes diferentes, né? Aqui, conceitos e definições mais relacionados aqui à nossa doutrina espírita, né?
Então, aqui, Kardec, na Gênese, no céu e inferno e no Evangelho segundo o Espiritismo. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica, que pode se desenvolver por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara, e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Então, essa mediunidade de cura instantânea é um tipo de mediunidade aí muito rara, né? A gente, vamos dizer, pode citar isso em poucas criaturas. A maior dela foi Jesus, né? Mas poucas criaturas tinham essa capacidade de cura imediata pelo passe, ou pelo pensamento, ou pela imposição de mãos, né? Pela prece sincera que o magnetizador, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Aqui no próprio mecanismo da mediunidade, ele também fala sobre o passe, né? O passe como gênero de auxílio invariavelmente aplicável sem qualquer contraindicação. É sempre valioso no tratamento devido a enfermos de toda a classe. Aqui no mecanismo da mediunidade, André Luiz fala sobre isso. Aqui no Consolador, Emmanuel também fala: o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Aqui também no domínios da mediunidade, André Luiz também fala: o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Aqui também Divaldo fala. Então, basicamente, eles se repetem aqui no passe. O objetivo do passe: o passe não é unicamente transfusão de energias anímicas, é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Se usamos os antibióticos por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Se atendermos à asepsia no que se refere ao corpo, por que não descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Né? Aqui, Chico Xavier, aqui, Valdo Vieira, no livro aqui, é o Passe em Opinião Espírita, capítulo 55. Em relação ao paciente, o passe espírita objetiva o reequilíbrio orgânico, físico, psíquico, perispiritual e espiritual do paciente. Aqui ele vai falando também em Kardec, no Obras Póstumas, também fala em relação ao médium. A faculdade de curar pela imposição das mãos deriva evidentemente de uma força excepcional de expansão, mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se na primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa, a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. Então, o que ele diz aqui é que quanto mais aprimorada é a nossa moral, mais eficiente vai ser naturalmente o nosso passe, né? Aqui ele está fazendo aquela correlação aqui do sistema hemático que representa no corpo físico o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual. Então, tais energias são tomadas pela mente através da respiração ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. Então, ele está falando aqui da importância do sistema hemático, do sangue, da medula óssea, né? Do baço, ali como ele falou, vamos dizer, na fluidez desses fluidos mais sutis, né? Então, o homem encarnado se nutre de alimentos sólidos e líquidos, que absorve pelo sistema digestivo, de ar pela atmosfera, que absorve pelo sistema respiratório e da pele, e de energias espirituais, fluidos e raios cósmicos, que absorve pelos centros de força. Então, aqui, mais ou menos, ele começa a falar a respeito dos centros de força, né? Pois também, quem quiser dar uma paradinha, aí pode ler aqui com mais calma. E aqui são os centros de força, como a gente comentou, que são os principais, né?
mas a gente pode considerar que são milhares de nossos centros de força, e até considerar que cada célula nossa é um pequeno fulcro energético, um pequeno centro de força. Os mais conhecidos, o coronário, né, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico ou básico, né? Aqui a gente vê aquela correlação, né, do perispírito e do corpo físico, né? Como a gente tinha comentado, cada centro de força tem uma correlação com o plexo nervoso, né? A gente vê o centro de força cardíaca, aqui o plexo nervoso, né? Eles correlacionam e essas energias elas vão fluindo de forma mais sutil aqui através desses corpos espirituais, né? O espírito, o corpo mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico, né? Aquilo que a gente já comentou em capítulos anteriores, né? Aqui ele vai falando especificamente de cada centro de força, do centro coronário, do centro frontal, né, do centro laríngeo, né? Eu vou deixar aqui, como eu falei, quem tiver mais interesse de ver um pouquinho mais a respeito, para não ficar muito cansativo da gente ficar lendo isso tudo, é só dar uma pausadinha no vídeo e dar uma lida aqui a respeito de cada centro de força desse, né? A função, o que ele se relaciona com os órgãos que se relacionam, né? Da mesma forma que o gástrico, o cardíaco, o gástrico, o esplênico e o genésico. Se dispomos do passe como terapêutica de alívio às nossas mazelas, como André Luiz explica a função da dor, todas as vezes que o espírito encarnado atenta contra as leis naturais, aciona um dispositivo automático que lesiona seu perispírito. É aquilo que a gente estava comentando quando Jesus falava, vai e não peques mais, para que isso ou coisa pior não lhe ocorra. É exatamente isso aqui que ele está descrevendo, né? Fazendo refletir essa lesão em consequência no corpo físico, que se desarmoniza e provoca dor e sofrimento, exigindo socorro da medicina do corpo e da alma, para a obtenção de alívio ou da cura. A dor, portanto, funciona como um alerta ao espírito infrator, sinalizando o equívoco cometido e a necessidade de correção. Exatamente aquilo que ele está descrevendo aqui, mais do ponto de vista funcional, isso que Jesus recomendava, né? Os espíritos aconselham um espírito de aceitação, primeiramente em qualquer caso da doença que possa ocorrer em nós. Em nosso mundo orgânico, o espírito de aceitação torna mais fácil para o médico deste mundo, ou para os benfeitores espirituais do outro, atuarem em nosso favor. Agora, a nossa aflição, a nossa inquietação apenas perturbam os médicos nesse mundo ou no outro, dificultando a cura. Muitas vezes, temos conosco determinados tipos de moléculas que nós mesmos pedimos antes da nossa reencarnação para que nossos impulsos negativos ou destrutivos sejam treinados. Muitas frustrações que sofremos nesse mundo são pedidas por nós mesmos, para que não venhamos a cair em falhas mais graves do que aquelas em que já caímos em outras vidas. Aqui está no livro aqui na psicografia de Chico Xavier, Merecimento e Aceitação. Então, ele está dizendo aqui da importância da resignação, né, diante daquilo que a gente, principalmente daquilo que a gente não quer mudar. Isso não quer dizer que, diante de uma doença, a gente não deva procurar tratamento, procurar a melhor forma da gente, não só de se sentir melhor, como de se curar. Não é que a gente tem que aceitar a doença passivamente, a gente tem que buscar todos os meios possíveis para a nossa melhora e para a nossa cura. Mas entender que, dentro do inevitável, a gente tem que ter uma postura de aceitação, de resignação. Senão, se a gente não tiver esse tipo de postura, a gente vai estar agravando a nossa própria situação. É isso aqui que, em suma, ele fala. Aqui ele fala, qual a importância da prece para a restauração das forças humanas? É através da prece que atraímos a força divina para nos auxiliar na restauração de nossas forças. Orando em benefício de outrem, podemos também ajudá-los por meio da energia magnética, movimentada pelos bons espíritos, assegurando aquele por quem se ora,
melhores possibilidades de autorreajustamento. Estamos todos, contudo, submetidos à justiça divina, e conforme ensinou Jesus, dá a cada um, segundo as suas próprias obras. Assim, a cada dia, mediante as obras felizes ou menos felizes a que nos dedicamos, podemos alterar o rumo do nosso destino no sentido do bem ou do mal. É aquilo que o Chico falava, né? A gente não pode voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode recomeçar e fazer um novo fim, né? Aqui está falando a respeito de trabalhos de passe, né, realizados na Universidade de Uberaba, né? Pesquisadora aqui, a Étida Mara Carneiro, da Associação Médico Espírita, na Universidade de Uberaba, e a gente já sabe que hoje em dia tem vários trabalhos a respeito de passe. Só que na literatura médica, eles não usam esse termo passe, né? Eles falam toque terapêutico, né? Então, nos trabalhos científicos que são realizados, né, a gente vai encontrar o passe sobre esse nome toque terapêutico, né? Já existem vários trabalhos publicados a respeito disso, além desses daqui que a gente está mostrando, né? Aqui é a mesma coisa, mostrando aqui alguns trabalhos que foram publicados até no Globo, né? E aqui, por final, para a gente encerrar, a doutora Marlene Nobre, né? Temos certeza que a medicina do futuro será muito diferente da atual. A espiritualidade estará cada vez mais presente na abordagem integral dos nossos pacientes. Estamos vivenciando um momento de transição do paradigma materialista e reducionista, que ainda é preponderante nas universidades e bancos acadêmicos, mas que está em transformação lenta, gradual e constante. Isso aí é uma realidade, né? A gente está falando aqui, a disciplina lá de espiritualidade do André, do Alexandre, né? Isso aí, na minha época, isso aí era inimaginável. Na época que eu fiz a graduação, tocar nesse tipo de assunto dentro da universidade era motivo de chacota, de riso. Ninguém tinha coragem de tocar. E hoje a gente vê que, né, um número cada vez maior de universidades, não só no Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, 90% das universidades têm disciplina de medicina, espiritualidade. Aqui no Brasil, cada vez mais se fala sobre medicina e espiritualidade nas sociedades médicas, né? Em 2019, a primeira publicação de uma diretriz de espiritualidade dentro da diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? A Sociedade de Psiquiatria já trata desse assunto também com bastante naturalidade, com bastante frequência. Então, isso aqui que a gente está vendo que a doutora está falando aqui, né, já é uma realidade, né? Temos a certeza de que estamos preparando o terreno para que outros, com o coração e a consciência lúcida, possam implantar o paradigma espiritual na saúde, transformando a nossa prática clínica, trazendo de volta para o seio da medicina a espiritualidade, a fé, a esperança e o amor. Aqui uma mensagem da doutora Marlene, que deixou a gente aqui em 2015, né? Então, basicamente, era que a gente tinha para trazer. Aí fica aí à vontade aí, vocês aí, para também fazer comentários aí, para a gente conversar um pouquinho mais. Então, esse aí é um tema extremamente desperta muito interesse dentro e fora do espiritismo, né? É interessante, né, o Newton, que o Kardec, nas obras básicas, ele não fala o termo passe, né? Eu não acho, não lembro, acho que não. Não lembro de nenhuma obra dele da codificação, ele fala passe, ele fala em magnetismo, ele fala em fluidos magnéticos, ele fala em médiuns curadores, né? Fala em posição de mão, né? Fala dessa energia que é orgânica, mas fala de uma questão mista, em que você tem a ação dos benfeitores. E, através dessa ação dos benfeitores,
é que essa energia, esse fluido magnético tem uma ação mais forte, a ponto de conseguir, muitas vezes, até a cura, né? Que seria, então, no caso, os médiuns curadores, né? Mas ele não usa o termo passe. Mas nas obras complementares, aí, isso é abordado de uma maneira mais, vamos dizer, mais profunda. Eu acho que é o objetivo das obras complementares, né? Partindo do princípio que é o mesmo espírito, né? Uma hora Sim. Kardec, outra hora Chico, ele veio, conforme o prometido, na época que tinha sido previsto, para terminar, a finalizar as suas obras. E aí traz a complementação com aprofundamento e maiores esclarecimentos. Aí entra nessa questão do passe. Então, é uma coisa que desperta muito interesse de todo mundo. Só que é interessante o seguinte, ver que Kardec já se preocupava com a questão de extrapolar esse tema, né? No livro dos médiuns, ele fala de mediunidade e cura, mas tem um capítulo lá que ele fala sobre charlatanismo. Olha a preocupação dele, né? Com certeza alertado pelos espíritos, pelos benfeitores, né? E isso também tem nas obras complementares. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe, né? Nós ainda muito imperfeitos, a gente extrapola, né, Nilton? A gente vê algumas coisas muito estranhas dentro do próprio espírito. Não vamos falar movimento espírita, não vou falar espiritismo, porque o espiritismo raiz, espiritismo verdadeiro, não há contradição. Quem cria as contradições somos nós espíritas. Então, mas no movimento espírita a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas coisas que extrapolam. Essa questão do passe, a gente vê cursos de passes exagerados, com técnicas que fulano, ciclano que inventou, coisas assim tiradas da cabeça de alguém, né? Isso não está na doutrina, não está na doutrina, né? Você pegar as obras básicas, as obras complementares, Chico, né? Até o próprio Divaldo e os outros mais, né? Médios importantes e os vários espíritos benfeitores, André Luiz, que aborda essa parte, Emmanuel também, que abordou bastante em várias obras, e outros mais, não tem uma fórmula específica desse passe, com tantas especificidades. Fazer assim, assim, assado, 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 formando verdadeiras tabelas e tudo mais. Eu tenho muita preocupação com isso. Isso não tem respaldo da doutrina nas suas obras, nem básicas, nem complementares. E aí você vê um outro aí que começa a lançar livros aprofundando essa história. Aí uma hora vem com um livro cheio de técnica, difícil até para poder você aplicar aquilo, você tem que decorar, fazer cola, então você não consegue nem se concentrar com os benfeitores para intermediar os fluidos salutares dos benfeitores, porque você está totalmente ligado e preso à questão técnica ali que alguém inventou. Isso não está na doutrina. E aí depois lança uma obra cheia de técnicas. Daqui a pouco vem uma outra obra, ó, aquelas técnicas lá não deu muito certo, não, nós mudamos. Agora nós aprimoramos a técnica. Então nós vamos trabalhar assim, 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 assado. E isso penetrou nas casas espíritas. Isso penetrou nas casas espíritas. E aí a gente vê um certo exagero e um perigo. Porque da onde que nós temos embasamento confiável sobre isso tudo? E é um alerta. Então, é uma parte muito importante. O magnetismo tem tudo a ver com o espiritismo, né? Não estou falando magnetismo profissão, porque existe o magnetismo profissão. Kardec fala isso. Kardec era um magnetizador, um estudioso do magnetismo, mas ele teve a preocupação de não misturar isso. Então, quando ele aborda muito a questão da imposição de mãos, ele aborda muito no sentido da mediunidade, ou seja, que você está sendo um intermediário. Tanto que ele fala que isso é muito potencializado com a evocação da prece. Através da oração, você recebe, então, a ação dos benfeitores e tem uma ação mais eficiente no sentido de melhorar e tudo mais. Embora, André Luiz, nesse capítulo que nós acabamos de estudar, deixa muito claro aqui sobre a questão das leis de causa e efeito.
né? Que nós somos regidos pelas leis de causa e efeito. Então, nem sempre a cura poderá ser possível, às vezes nem amenizar o sofrimento da enfermidade, porque é necessário passar por aquilo. Como o Chico falava, muitas vezes serão as chagas do corpo que irão curar as chagas da alma. E o mais importante são as chagas da alma, porque o do corpo físico é efêmero, ele vai ficar aqui e vai virar pó. Então, eu acho que são coisas assim, muito importantes para a gente, pelo menos, colocar aqui, pontuar e as pessoas refletirem. Eu, sinceramente, o Newton, eu tive a oportunidade de participar como ouvinte de alguns seminários sobre passos. E posso te dizer que fiquei muito preocupado, porque fui buscar as informações nas bases da doutrina e não há respaldo para aquilo que se falou, pelo menos nesses seminários que eu tive a oportunidade de assistir. E é o que eu vejo por aí, com muita gente usando e aplicando em muitas casas espíritas aí. E isso é preocupante. Em relação ao magnetismo, é uma questão histórica interessante, né? O Kardec ele foi buscar, como você falou, ele era um estudioso do magnetismo. Ele foi buscar aqueles fenômenos das mesas girantes e tal, porque a princípio ele achava que aquilo era uma ação magnética das próprias das pessoas. Depois que ele Isso. começou a ver que atrás daquilo tinha uma inteligência por trás, e aí tudo começou a partir dali. Mas o que levou ele para se interessar por esses fenômenos aí que começaram a surgir na França, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, na França, das mesas girantes, que ele foi buscar isso, o interesse dele era exatamente em relação ao magnetismo. Né? Interessante. Ô, Alguém Newton, quer... aproveitando essa frase da doutora Marlene, né, a espiritualidade estará cada vez mais presente na abordagem integral dos nossos pacientes. O passe está muito ligado ao espírita, né, passe espírita, né? Acho que nem você falou aí, tem a posição das mãos, tem o reiki, né? Tem coisas muito mais, tem Né? coisas milenares, né, em relação a isso. Exatamente, com outro nome. É uma prática milenar, né? Não surgiu com a doutrina espírita. Exatamente. E você vê meditação, você vê yoga, e tudo hoje, isso está nas práticas integrativas do próprio SUS. Né? Então, hoje, a própria medicina já normatizou isso. Né? Não somente no SUS, vários hospitais, né? O Einstein, né? Até nos pacientes oncológicos, utilizando meditação, utilizando yoga. Então, você vê que realmente esse é o caminho que a gente, felizmente, nós estamos traçando. Né? A questão toda é como colocar isso, a aplicabilidade disso aí, né, dentro da medicina. Porque aí entra a questão, né, de tem que tomar muito cuidado com os A terapia ativos. complementar espírita, né? Então, aí quer dizer, Complementar. como é que isso vai ser? Porque a gente vê que a coisa é meio avulsa, né? É meio assim, sabe? Volta. Se você, vamos bem simples. Passe. O passe espírita. Se você for em 10 casas espíritas, são 10 formas de passe diferentes, né? Uhum. E nas obras complementares, você tem uma abordagem em relação a isso. Fala que o mais importante ali é a questão realmente da boa vontade, de querer ajudar, da moral, né, do passista, desenvolvimento moral dele, da fé de quem recebe, né, a ação dos benfeitores. E há essas perguntas. Já foram formuladas perguntas desse tipo. Se existe uma fórmula especial para se dar o passe? Não. Tem essa resposta nas obras confiáveis, das bases da doutrina espírita, né? Das obras complementares de Chico, de Emmanuel. Não. Né? Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas diversidades de técnicas que alguém tirou da sua própria cabeça.
Até porque, André, se a gente for ver na Gênesis, acho que é no capítulo 11, fala só sobre fluido. E ele fala o seguinte, como que se mobiliza esse fluido? É o pensamento. Então, assim, até uma pessoa que não tem braço, não tem os braços, ela pode ser uma Sim, passista, ela pode dar passe. sim, Porque o que sim. mobiliza o fluido, em suma, é o pensamento. A gente acaba fazendo movimentos de mão e tal, por quê? Eu penso da seguinte forma: como a gente usa a mão para tudo, então a gente ainda está numa fase que a gente acha que a mão é que está fazendo aquilo, mas o que está fazendo realmente aquilo é o nosso pensamento, é a mobilização de fluido que o nosso pensamento está executando, né? Sim. Então, na própria Gênese, nesse capítulo de fluido, ele deixa bem claro em relação a isso. Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente esclarecer, principalmente as pessoas que estão ouvindo e tal, é assim, que essas formas terapêuticas, assim, elas não são excludentes, né? Por exemplo, Exatamente. a alopatia, a homeopatia, a terapêutica do passe, do reiki. Por quê? Porque, na realidade, cada uma dessas está atuando num nível energético diferente, né? O passe ele está atuando num nível energético mais sutil. A homeopatia, num nível mais sutil, um pouquinho mais denso. A alopatia, na nossa matéria mais densa. Então, não são terapêuticas excludentes, elas são terapêuticas complementares, né? O fato da gente tomar passe para uma doença não quer dizer que a gente tem que deixar de ir no médico, deixar de fazer o tratamento médico. Não tem, e às vezes as pessoas confundem isso, né? Às vezes começam a abandonam o tratamento médico e acham que vão se curar no centro espírita, né? São terapêuticas que elas são complementares e não excludentes, né? Então, acho que isso é uma questão importante para a gente deixar para todo mundo. Inclusive, essa transmissão dos fluidos, ele pode se dar apenas pela prece. Hoje Pensamento. tem várias casas espíritas que trabalham com grupo de prece, né, onde as pessoas deixam seus nomes, solicitam a prece, esses grupos se reúnem e fazem uma sessão de prece para aquelas pessoas necessitadas que solicitaram ajuda. E nós sabemos que hoje, até do ponto de vista científico, existem várias comprovações de evidências e trabalhos publicados sobre a ação da prece. E essa ação da prece, você não está nem perto da pessoa que está passando pela aflição. Ela está longe. Pode estar até em outro continente. E você consegue emanar aquela energia, aqueles fluidos salutares, né? Com potenciais até de cura, dependendo do que for permitido, né? E aí envolve uma série de outras coisas que aí sim a doutrina fala sobre isso. Tem embasamento sobre isso. E hoje a ciência também estuda e publica sobre isso, né? Então, por isso que é um assunto muito interessante, chama muito a atenção, mas ao mesmo tempo também muitos alertas. Muitos alertas. A gente tem que tomar muito cuidado. André, complementando isso que você está falando da prece, coincidentemente, ontem, até na disciplina lá, estava mostrando para o pessoal um trabalho a respeito de prece intercessória. Então, como é que era feito? A gente sabe que tem a prece intercessória à distância e na presença do paciente. Esse foi um trabalho que eles fizeram, acho que com mais de 1.700 pacientes, em unidade de terapia, em unidade coronariana. Então, o que eles fizeram? Um grupo recebia a prece intercessória dentro da unidade coronariana, o outro grupo não. De acordo, e eles estabeleceram um score, dando uma pontuação de acordo com as complicações que aqueles pacientes apresentavam. Por exemplo, o paciente precisava de droga vasoativa, recebia um determinado número de pontos. Ele precisava de monitorização hemodinâmica, né, com sua ganza, recebia um determinado ponto. E cada paciente ia recebendo um score. Então, eles compararam e viram que os pacientes que recebiam prece intercessória, eles tinham uma evolução muito mais favorável do que aqueles que não recebiam, né? Aquele score de complicação deles era diferente, era melhor do que aqueles que não recebiam, né? Então, assim, é um estudo interessante, até com um número de pacientes até
não era tão pouco, né? Então é bem interessante isso, ilustrando isso aí que você estava comentando. Eu acho muito legal, tem uma palestra do Divaldo que perguntam a ele sobre essa questão das técnicas dos passes. E Divaldo sempre com aquele jeito dele, que é um pouco, né? Leva um pouco de humor também nas coisas, isso é bom, né? Que deixa a coisa mais leve. E aí ele até brinca, né? Sobre a questão dos exageros, ele até faz esse movimento e tal. Mas aí ele mostra a técnica que ele usa. Muito simples. Ele faz primeiramente uma limpeza, passa a mão umas 2, 3 vezes, né, sobre a aura da pessoa, e aí é concentrado com seus mentores, com os benfeitores, e faz a imposição de mãos e transmite, né, intermedia os fluidos é, salutares dos benfeitores para aquela pessoa. É isso, né? Sem muito segredo, e ali naquele momento você está concentrado em fazer o bem, pensando positivamente, concentrado, muitas vezes até em prece, rezando, fazendo um Pai Nosso, por exemplo, mentalmente, e impondo as mãos, sem, sem invenções. Né? Chico, a mesma coisa, né? Chico Xavier. Então, assim, são coisas que a gente tem que refletir, eu acho que é o nosso papel também, né? Nós estamos aqui trazendo o estudo, né, do Espiritismo e trazendo também o que a ciência está hoje estudando e trazendo, e, na verdade, né, confirmando várias coisas. Né, das obras de André Luiz, nós já temos muitas coisas que a ciência hoje já traz como verdade. Né? E aí eu acho que é um papel nosso também trazer essa reflexão com serenidade, né, com bom senso, para a gente poder, né? Porque às vezes o que acontece? Esses dias aconteceu lá, teve uma, uma reportagem, né, sobre alguma coisa ligada ao espiritismo, que a gente, como espírita, sabe que não tem nada a ver com o espiritismo aquilo. Pô, mas aquilo ali, né, pode jogar fora, né, avacalhar as coisas que a gente faz com seriedade, entendeu? As coisas que a gente faz com seriedade. Lembrei, num grupo de professores da medicina, aqui da universidade, alguém postou lá um sujeito que está fazendo propaganda nas redes sociais sobre, botou um termo lá, pensou não sei o quê, botou um nome referindo-se a pensamento e extrapolando tudo que possa imaginar como uma terapêutica, entendeu? E uma coisa assim, fora do. Eu te mandei até um que era cirurgião plástico da alma, você lembra? Isso aí. É, E você me mandou isso, foi eu que te mandei. e alguém da medicina aqui da universidade, algum professor, nós temos um grupo grande dos professores de medicina, alguém postou aquilo lá. A mesma coisa que você me mandou. Simultaneamente. E aí aquilo avacalha um trabalho sério que a gente está fazendo, né? Trabalho sério que a gente faz dentro da universidade, a disciplina Medicina e Espiritualidade, trabalho sério que tantos pesquisadores brasileiros estão aí estudando, trabalhando, fazendo trabalho científico de alto nível, publicando, o pessoal lá de Juiz de Fora tem publicado muito, né? Publicado internacionalmente, brasileiros com trabalhos sérios, Alexandre Moreira, o Luquete, então um grupo aí que tem publicado e estudado muito, coisa séria, né? Estão implantando isso nas universidades, até em pós-graduação. Aí, de repente, vê um negócio desse assim, avacalha, né? E tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente sabe até que as trevas trabalham nesse sentido, né? É para tentar avacalhar mesmo, para poder desmoralizar. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? De estar alertando, né? Alertando as pessoas, né? Aqueles que estão adentrando agora no espiritismo, ter cuidado, senso crítico, analisar, né? Porque, infelizmente, né, Nilton, nós somos ainda muito imperfeitos, o que nos falta é aproveitador. E Kardec já se preocupava com isso. Tem um capítulo do Livro dos Médios que é charlatanismo. Isso existe em toda atividade humana, existe. Né? Sim, mas nessa área é muito perigoso, né?
Porque a gente já tem tantos paradigmas aí para quebrar, tantos preconceitos, né? Verdade. Quando a Marlene Nobre, em 2014, lançou essa mensagem aí, se a gente for parar para analisar, quase 10 anos depois, né, 9 anos depois, já andou bastante. Já andou bastante. Dessa época que ela falou isso aí, né? Ela desencarnou em 2015, né? Para hoje, poxa, nós andamos a beça aqui no Brasil. Né? Hoje temos aí talvez uns 40%, 50%, pelo menos uns 40% dos cursos de medicina, com medicina e espiritualidade, como cadeira, seja efetiva ou seja como opcional, né? Então, Cada mas hora está andou. abrindo uma nova. O Cada que hora. houve de publicação de 2014 para cá, inclusive publicação brasileira, nossa, muitas. Então a coisa andou. Só que a gente tem que estar ali, sabe, muito atento para justamente as pessoas não deturparem as coisas e estragar um trabalho sério que está sendo feito. Né? Verdade. Bom, vamos encerrar e a gente dá continuidade depois com a sequência. Já estamos chegando aqui ao final do livro, né? Faltam o capítulo 16, 17, 18, 19, 20. Faltam uns 5 capítulos aí para a gente concluir essa obra aí tão importante aí que a gente está estudando e aprendendo. Vamos fazer nossa prece de encerramento? Quer fazer, Cláudio? Fácil. Faz a prece. Nesse momento, vamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus mais querido, Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa AME, para agradecermos ao Senhor por essa noite de estudos, por todas as reflexões, por todos os esclarecimentos que tivemos a oportunidade de ter. Pedimos também, Senhor, vosso amparo, vossa proteção, vossa bênção para essa AME, assim como as AMEs de todo o país, e as internacionais, para que possamos, Senhor, seguir o caminho idealizado por Bezerra de Menezes e doutora Marlene de Nóbrega. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então a gente vai encerrando e posteriormente a gente dá continuidade aí ao nosso estudo. Agradecendo a todos aí que estão acompanhando a gente, né, desejando também uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, aí, de acordo com o horário que cada um esteja acompanhando aqui a gente conosco, tá bom? Uma boa noite a todos, então.